Fala galera, mais uma questão do nosso simulado, questão número 68. Essa questão, estamos falando de uma questão de fuso horário, perfeito? E aí a habilidade que contempla essa questão é a habilidade número 6, né? É a nossa capacidade de interpretar graficamente, cartograficamente fenômenos na superfície terrestre. E naturalmente, para a gente resolver questões de fuso horário, a gente precisa estruturar a questão, a gente precisa visualizar aquele fenômeno sim na superfície terrestre, beleza? Então, tema fuso horário, habilidade número 6, vamos responder. Olha aí, um turista japonês curtirá suas férias em Honolulu, GMT menos 10. Então, isso aqui já é uma coisa que você já tem que selecionar, no Havaí, beleza. Ele sairá de sua cidade natal, Tóquio, então ele estava lá no Japão, né? Tóquio, GMT mais 9, no Japão, às 2 horas, horário local. Então, estamos já vendo aqui horário, né? Às 2 horas. Beleza. De uma quinta-feira, 26 de maio de 2019. Perceba que todas essas informações são importantíssimas. Toda vez que você for responder uma questão de fuso horário. Dia, ele deu dia? Pois então, observe. Ele deu data? Principalmente. O tempo de voo será de 7 horas e 40 minutos. Então, vamos lá. Temos mais um dado, 7 horas e 40 minutos, que relaciona-se a voo. O percurso da aeronave será sobre o Pacífico, atravessando a Lide. E aí, tomem cuidado, crianças. Só fazendo uma pequena revisão aqui, tá certo? Para que a gente entenda. Eu tenho aqui o nosso globo terrestre, perfeito? Aqui eu tenho o nosso polo norte, tá bom? E aqui eu tenho, ó, meridiano de Greenwich, tá certo? Eu vou colocar assim GMT para identificar. E no outro lado, ou seja, um meridiano antípoda, eu tenho 180 graus, que corresponde à linha internacional de datas. Então, eu quero que você entenda que a leste, nós temos horas adiantadas, perfeito? E a oeste, tá aqui, ó, oeste, eu tenho horas atrasadas, tá bom? Atrasadas em relação a quem? Em relação a Greenwich. Então, eu quero que você observe o seguinte. O que os vestibulares muitas vezes gostam de citar é que alguém está no lado leste e atravessa para o lado oeste. Ou o contrário, alguém está no oeste e atravessa para o leste. E aí a dica para a gente poder responder essa questão. Se você estiver no hemisfério leste e atravessa para o oeste, você vai fazer o quê? Você vai atrasar uma data, perfeito? Por quê? Porque você está indo para um lado do dia anterior. Só a título de entendimento para nós, por exemplo, estamos aqui no Brasil, né? Ó, 45 graus oeste. Se aqui nesse momento no Brasil for for meio-dia, bora colocar aqui, ó, 12 horas, de qual dia? Bora colocar um dia aqui aleatório, 10 de janeiro, perfeito? Desse outro lado aqui, ó, nós temos 135 graus leste, que corresponde ao Japão. Lá serão 12 horas depois. Então, lá será justamente o quê? Meia-noite. Lá está se encerrando o dia. Então, significa dizer que todo esse espaço aqui, ó, em verde, ó, tá vendo? Ó? Todo esse espaço em verde já é dia 11 de janeiro. E aí eu quero que você observe. Se eu estou desse lado aqui do planeta, ó, tá vendo? Se eu estou desse lado aqui do planeta, do lado oeste, e eu atravesso para o leste, eu vou para uma parte do planeta Terra que já é dia seguinte. E o contrário. Se eu estiver lá naquele lado leste, no extremo leste do planeta Terra, e eu atravessar para o lado oeste, eu vou para a data anterior. Então, se eu estou no oeste e vou para o leste, mais uma data. Perfeito? E o contrário. Se eu estou no leste ou para o oeste, menos uma data. Agora, bora responder a questão para fechar? Vamos lá. Eu vou ter que apagar aqui, viu? Preste atenção, gente, ó. Bora trabalhando a questão por partes. A primeira coisa é, o rapaz estava no Japão, tá vendo? Ele estava no Japão, tá aqui o Japão bonitinho, e ele vai para Honolulu, no Havaí. E aqui é a linha internacional de datas. Eu estou colocando aqui porque na questão ele já falou isso. Então, lá no Japão, qual é a localização do Japão? GMT mais 9. Aqui é o Japão,
e aqui é o Avaí, perfeito? Qual a localização do Avaí? GMT menos 10. Perceba que GMT é o horário de Greenwich, mais significa dizer o que? Leste. E 10 é a quantidade de fusos, tranquilo? Então eu estou separando aqui, Japão do Avaí. Que horas que era no Japão? 2 horas da manhã. De qual dia? Quinta, a data 26 de maio de 2019. Tem que ter todo esse cuidado. E aí, o que ele está dizendo na questão? Que o avião vai sair daqui, do Japão, para o Avaí, atravessando a lide. Aí eu tenho que lembrar, peraí. Se lá no Japão é extremo oriente, é leste. Lá no Japão é leste. E aqui no Avaí vai ser o que? Oeste. Oeste é o dia anterior. Então, eu já sei de cara que no Avaí é quarta-feira, eu já sei de cara, e a data é 25/5/19. Onde é que tu sabe disso, Mário? Tá aqui, gente, ó. Tá bem aqui marcado para você já saber. Perfeito? Agora vamos responder a questão. O que ele falou? Esse voo vai durar 7 horas e 40 minutos. Pronto, agora bora responder. O Japão, gente, é GMT menos 9. Isso aqui significa 135 graus leste. E o Avaí é o que? GMT mais 10, que significa dizer o que? 150, perdão, é menos 10, tá certo? Deixa eu corrigir aqui rapidinho. Menos 10. Pronto. Aqui é mais 9 e aqui é menos 10. Dá 150 graus oeste. Hemisférios opostos, o que é que eu faço? Eu somo 150 mais 135. 150 mais 135. Qual é o valor que eu encontro aqui? 285. Próximo passo, transforma graus em hora. Divide por 15. Vai ter quantas horas de diferença? 19. Pronto. Perceba que o Avaí está no oeste e o Japão está no leste. Então, as horas do Avaí são atrasadas em relação ao Japão. Então, eu pego 2 horas, que é o horário do Japão, menos as 19 horas, que é a diferença horária. Não posso fazer essa subtração. Por quê? Porque o Japão não posso tirar 19 horas de 2. E eu já sei que no Japão é quinta e no Avaí é quarta. Então, o Japão está na data seguinte. O que é que eu faço? Eu transformo essas 2 horas. Então, ó, vai ser 24 mais 2, dá quanto? 26 menos 19. Resultado, eu tenho aqui 7 horas no Avaí. Pronto, isso aqui era o horário no Avaí quando o avião decolou no Japão. Quanto tempo o avião vai demorar para chegar no Japão? 7 horas e 40 minutos. Então eu pego 7 horas do Avaí mais 7 horas e 40 minutos, que é o tempo de voo. Que horas que ele vai chegar lá? 14 horas 40 minutos. Que dia? Quarta. Qual data? 25/5/19. Tá certo? Essa é a resposta da nossa questão. Letra A.